Olá, hoje vamos continuar os nossos temas específicos sobre ética, né? E hoje vamos falar de um tema super importante e que tanto mexe com a gente, né? Que é sobre terminalidade da vida. Então, como é um tema muito amplo, nós vamos dar alguns conceitos e, logicamente, tratar um pouco sobre os aspectos éticos da terminalidade da vida. E aí, gente, eu trouxe essa frase, né? O homem é o único ser sobre a terra que tem consciência da sua finitude, o único a saber que sua passagem nesse mundo é transitória e que deve terminar um dia. E aí, com essa reflexão, a gente inicia os nossos conceitos, né, as nossas reflexões mesmo sobre esse tema tão importante que é a Terra, né? E aí tem uma imagem de uma cadeirante, Ana Paula, 32 anos, ex-atleta, e aí ela traz essa reflexão, né? Eu nem consigo escovar os dentes, como posso viver sempre dependendo de alguém? Então, quando nós somos profissionais de saúde, nós temos que entender também o lado do paciente, o lado do cliente, né? Se ela não está querendo viver, algum motivo, né? Tem algum motivo. Provavelmente essa moça deve estar paraplégica ou tetraplégica, e aí é a percepção de cada indivíduo que precisa ser respeitada. E aí, gente, quando a gente vai falar desse tema que é a terminalidade da vida, a gente tem que entender que existe um aumento do número de pessoas morrendo de doenças crônicas e o percentual de doentes em estados terminais nos hospitais ou em seus domicílios. Antigamente, as pessoas morriam de doenças infecciosas, viroses, né? Atualmente, né, tirando a pandemia, logicamente, as pessoas morrem mais de doenças crônicas, que é o quê? Câncer, diabetes descompensado, hipertensão arterial, uma doença cardiovascular crônica. E existem muitas pessoas em estado que a gente nem gosta muito de falar terminal. A gente fala estado em final de vida, né? Ou em cuidados paliativos, que nós vamos também falar um pouco hoje sobre isso. Certinho? Então, muitos nós, profissionais da área da saúde, nós precisamos construir novas perspectivas, novos métodos, novas técnicas, um novo olhar sobre os processos do adoecer em condições crônico-degenerativas, enfocando o atendimento em cuidados paliativos. Quando a gente fala em processo de adoecimento em condições crônico-degenerativas, a gente tem que esquecer um pouco a história biomédica. Biomédica no sentido de que, é, é, no sentido de que as doenças somente têm o seu final com a cura, né? Então é um modelo biomédico que a gente chama, não tem nada a ver com a biomedicina, hein, galera? Um modelo biomédico em que a saúde é a ausência de doença. E muitas vezes existem doenças que são crônico-degenerativas, ou seja, não tem cura, né? As pessoas vão se degenerar até o seu final. E o cuidado paliativo é um tipo de cuidado que os profissionais fazem para os seus pacientes que não têm mais condições de vida, que não, na verdade não tem mais condições de cura de suas doenças. Então, uma pessoa com câncer que já tratou, mas que não tem cura, uma pessoa com uma cardiopatia, outro tipo de doença que não tem mais cura, ela vai deixar de ser tratada? De forma nenhuma. Então, os cuidados são os mesmos. A diferença é que ela não vai mais obter a cura. Se por acaso você acha que uma pessoa que diz assim, você não tem mais jeito, você vai morrer, os cuidados devem ser abandonados, vamos tentar nos colocar um pouco no lugar dessa pessoa que recebeu esse diagnóstico, né? Então, quer dizer que se eu for morrer, eu vou ser abandonado, né? Então, os cuidados paliativos são os cuidados ao final, no final da vida, né? Muitas vezes nem no final da vida, doenças que não têm mais cura. E isso significa que tipo de cuidados? Higiene, controle da dor, controle do aumento de alterações nos exames e por aí vai. Então, é focar na qualidade da vida. Se vai viver pouco, que esse pouco de vida seja com qualidade.
Então, o paliativo vem do latim pallium, que significa ou manto ou capote, né? Então, como eu já tinha dito, né, a Organização Mundial da Saúde traz o conceito dos cuidados paliativos, que é o que? Um conjunto de medidas que é capaz de prover uma melhor qualidade de vida ao portador de uma doença que ameace a continuidade da vida e seus familiares, através do alívio da dor e dos sintomas estressantes, suporte emocional, suporte social, suporte espiritual aos doentes e seus familiares, desde o diagnóstico da doença ao final da vida e estendendo-se ao período de luto. Então, os cuidados paliativos também permeiam a parte do luto familiar. Então, a bioética, ela traz também a reflexão sobre a adequação ou não das ações envolvidas com a vida. Então, nós temos que pensar o quê? Que o ser humano, ele merece todo o nosso conhecimento dos profissionais de saúde e que nós tenhamos algumas competências e alguns conhecimentos, né? Como, por exemplo, competência científica para lidar com o tratamento, com a doença, competência humanística, né? A competência humanística quer dizer o quê? Que nós também somos seres humanos. Precisamos ter humanização, conhecimento, sabedoria, confiança, né? Então, para cuidar ou dar uma notícia de um prognóstico, né, de uma doença, ele precisa confiar naquele profissional. Vocês sabem o que é prognóstico, gente? Prognóstico é como aquela doença vai se comportar. Diagnóstico é o descobrimento da doença. Quando eu descubro, por exemplo, o câncer, né, isso é um diagnóstico. O prognóstico do câncer, ele pode ser bom no seguinte sentido: prognóstico bom, doença tem cura. Prognóstico ruim, doença não tem cura. Tecnologia, técnica e, finalmente, ética, né? Então, essas são uma reflexão sobre as necessidades de competências dos profissionais. Quando a gente fala sobre bioética e a terminalidade da vida, a gente não pode deixar de falar dos princípios, né, gente? Então, vamos aqui relembrar. A beneficência, eu vou evitar submeter o paciente a intervenções cujo sofrimento resultante seja muito maior do que o benefício eventualmente conseguido. Exemplo: paciente já não tem mais possibilidade de cura. Eu vou submeter esse paciente a um procedimento cirúrgico, sendo que esse procedimento cirúrgico não vai trazer a cura para esse paciente? Não. Então, eu vou estar, nesse caso, respeitando o princípio da beneficência. A não maleficência é evitar intervenções que determinem desrespeito à dignidade do paciente como pessoa. Então, eu não posso, aliás, eu tenho que respeitar esses princípios, né? E a questão da não maleficência, eu preciso respeitar a dignidade desse paciente. Então, não fazer procedimentos, coletas de exame desnecessárias, não infringir sofrimento a mais do que esse paciente já está tendo. E a autonomia, que é na situação do paciente terminal, deve ocorrer de uma maneira evolutiva e com a velocidade adequada a cada caso. E em nenhum momento essa decisão deve ser unilateral, pelo contrário, deve ser consensual da equipe e da família. Então, para cada caso, nós vamos ter uma velocidade adequada de acordo com o sofrimento ou o prognóstico da doença. Então, a decisão da terminalidade da vida, que nós vamos ver aqui no Brasil, nós não temos muito essa decisão, ela não pode ser unilateral, ela precisa ser bilateral, multilateral e consensual da equipe e da família. A justiça tem que ser distributiva, como por exemplo, se o paciente ele está na fase de morte inevitável e são oferecidos cuidados desproporcionais, que é chamado de obstinação terapêutica, estaremos utilizando inadequadamente os recursos existentes que poderiam ser aplicados a outros pacientes. Eu coloquei aqui também no Moodle alguns trechos de uma reportagem do SBT Repórter sobre cuidados, aliás, sobre eutanásia. E existe um caso que, inclusive, é bem famoso na mídia, de um hospital em Curitiba que foi acusado de causar eutanásia nos pacientes para esvaziar as UTIs. Esse caso não é assim, certo? Esse caso da justiça distributiva é totalmente diferente. Se o paciente ele já vai morrer, ele está na fase, né, inevitável de morte,
e você é o profissional, a sua equipe, oferece cuidados desproporcionais, como, por exemplo, ventilação mecânica, drogas muito caras, que não vão causar bem algum, esses recursos podem ser utilizados a outros pacientes, aplicados a outros pacientes, que sim vão ter benefício na utilização desses recursos. O princípio da justiça não deve prevalecer sobre os princípios da beneficência, da não maleficência e da autonomia. Então, não se pode retirar um medicamento de um paciente que esteja promovendo um alívio da dor, por exemplo, porque isso tanto é respeito à beneficência quanto evitar a maleficência, né? Não maleficência. Então, o princípio da justiça não deve prevalecer. Então, se a pessoa pode se beneficiar do tratamento, pode se beneficiar da ventilação mecânica e de tudo mais, ele não pode ser retirado, tudo bem? Então, só para a gente entender a diferença do caso do Hospital de Curitiba. Se é um consenso de que um paciente, mesmo em estado crítico, é beneficiado pela medicação ou procedimento, a despeito do que o produto esteja escasso, preserva-se os princípios da beneficência e autonomia sobre os da justiça. Acabamos de falar isso. E atenção, cuidado paliativo não é abandono terapêutico. Então, não é, olha, a senhora não vai mais tomar nunca mais nenhum remédio e agora vai para casa morrer. Não é isso. Cuidado paliativo é promover qualidade de vida aos pacientes que não têm mais possibilidade de cura, diferente de abandono terapêutico. Existem algumas hierarquizações da aplicação dos princípios da bioética na evolução de uma doença. Né? Primeiro, você vê ali a pessoa com adoecimento. Então, quando a pessoa tem uma vida sauvável, ou seja, tem possibilidade de cura, sempre vai se pensar em quê? Em preservar a vida, né? Preservar a vida, aliviar o sofrimento, né? Respeitar os princípios da beneficência e não maleficência. Quando a morte é inevitável, as expectativas elas vão se inverter. E aí preserva-se tanto a questão dos outros princípios, né, que também estão, a não maleficência e beneficência, mas também os princípios da autonomia e justiça entram aí em questão. Autonomia é querer ou não o tratamento. Se não tem mais cura, para que eu vou me tratar? Vou embora? Posso? Pode. Autonomia. Justiça é o que nós acabamos de falar no slide passado. Então, quando a morte é inevitável, eu vou aliviar o sofrimento, né? Já que eu não posso mais preservar a vida. Então, aqui existe a inversão das expectativas. Aqui, a prioridade é preservar a vida e aqui é aliviar o sofrimento. Aqui é o da beneficência e aqui é o da não maleficência. Então, é como se fosse um superior ao outro, sendo que eles estão todos juntos. Deu para entender? Então, as expectativas elas vão se inverter aí na evolução da doença, na terminação. E quando a gente fala de eutanásia, né, eutanásia sempre é um tema muito controverso. Ela é originalmente definida como boa morte, né, que do grego vem eu, significa bom, e thanatos, né, morte. É tanto que existe uma ciência chamada tanatologia. Tanatologia é o estudo da morte, né? É um estudo que, infelizmente, ele não é tão acessível, né, nos cursos, né, digo, nas matrizes curriculares, né, do dia a dia das faculdades, mas eu sugiro que quem for um profissional que for lidar com vidas, com morte, né, faça um curso, procure fazer um curso de tanatologia, que é para você entender os sentimentos, as reflexões acerca da morte e da boa morte. A tanatologia, ela tem que ser, aliás, digo, a eutanásia é um pedido voluntário e explícito do paciente. Se esse pedido voluntário e explícito não ocorrer, não é eutanásia, é assassinato. Mesmo que tenha abrandando, né, seja em caráter de abrandamento do sofrimento, cada caráter piedoso, é assassinato. E é só nesse sentido que se difere de um homicídio, que ocorre à revelia de qualquer pedido da pessoa. Então, esse conceito quem traz é o Kovacs, né, em 2004. Então, só é eutanásia se for pedido pela pessoa, né? Então, se aquela morte for requisitada pela pessoa. Se não for requisitada, né, é assassinato, é homicídio. Então, refletindo um pouco aí sobre a questão da morte, né?
ela sempre existiu e sempre vai existir entre nós, porque ela é tão natural e previsível como nascer. Então, por que é tão difícil morrer? Nós não pedimos para nascer, por que é tão difícil morrer? Por que que na sociedade moderna a morte se transformou num tema a ser evitado de todas as maneiras, né? A gente faz uma reflexão aqui quando a gente era criança, por exemplo, e morria alguém da nossa família ou alguém, um vizinho, alguém próximo, sempre os pais queriam proteger, né, a gente. Não, não pode ir pro velório, não pode ver o corpo, porque a morte é um processo natural. Então as crianças têm que entender também que nascer é o ciclo vital e morrer também faz parte do ciclo vital. Então, por que que a nossa sociedade faz isso, né? Evita esse tema de maneiras. Existem alguns argumentos a favor. Poupar o paciente terminal irreversível, na verdade, esses argumentos são da eutanásia, tá? Poupar o paciente terminal irreversível de seu sofrimento e aliviar a angústia de seus familiares. São raciocínios que participam na defesa da autonomia absoluta de cada ser individual, direito de escolha pela vida e pelo momento da morte, tá? Então, é uma defesa que assume o interesse individual acima da sociedade, nas leis e códigos. Então, nós crescemos entendendo que nós temos direito à vida, mas nós não podemos dispor dessa vida, ou seja, não é para a gente tirar a vida, né, a nossa vida. Então, essa defesa a favor da eutanásia, ela traz como interesse individual acima do interesse coletivo, né? Então, é um tema bem polêmico, é um dilema, na verdade, né, ético. E quais são os argumentos contra a eutanásia, né? Argumentos religiosos, né? Argumentos éticos, argumentos políticos e sociais. Então, se a gente for discutir aqui, a gente vai passar séculos discutindo, né? A religião cristã abomina, né, a eutanásia. Outras religiões também abominam a eutanásia. A questão ética não nos permite cometer a eutanásia no Brasil, né? As políticas e a sociedade também não aceitam a eutanásia. Do ponto de vista religioso, a eutanásia é tida como uma usurpação do direito à vida humana, ou seja, só Deus pode tirar a vida de alguém. Então, isso é o que a religião traz. Com relação ao ponto de vista ético da saúde, né, tendo em conta o juramento de Hipócrates, né, que é o pai da medicina e de todas as ciências da saúde, segundo o qual considera a vida como um dom sagrado, sobre o qual o profissional não pode ser juiz da vida ou da morte de alguém. Então, esses são os argumentos contra a execução da eutanásia. Continuando, a eutanásia ela traz à tona dois princípios que se chocam. Um é a autonomia do paciente, que quer cuidar do seu próprio processo de morte, e por outro, a sacralidade da vida, que é postulada pelas principais religiões, que consideram como transgressão a disposição sobre o próprio corpo. Então, o conceito da eutanásia pressupõe que tirar a vida do ser humano envolvendo razões, né, dolorosas, humanitárias, que aliviam o sofrimento e a dor. Essas não são resoluções simples, né? Demandam considerações e reflexões por parte da equipe de saúde. Então, imagine aí o que você faria se seu paciente te pedisse para abreviar a vida dele. Então, qual é o dilema ético para nós, profissionais da saúde? Atualmente, é bem complicado falar sobre eutanásia, pois enquanto o Estado tem como princípio proteção da vida dos cidadãos, existem aqueles que, devido ao seu estado de saúde precário, desejam dar fim ao seu sofrimento antecipando a morte, né? E nesse caso, como agir perante o princípio da autonomia do doente? Como agir perante o direito de viver, né? Então, faça essa reflexão individual. Como agir nesses casos, né? O paciente não teria direito à autonomia no sentido de que ele é autônomo para tomar suas decisões sobre a vida, mas ele também não tem o direito de viver. Então, a gente precisa entender esse fato, né? A gente precisa fazer uma reflexão nesses. Existem alguns tipos de eutanásia, gente. Eutanásia ativa é o ato deliberado de provocar a morte sem sofrimento do paciente por fins misericordiosos, né? Então, trata-se da ação pela qual se põe fim à vida de uma pessoa enferma, por um pedido do seu paciente ou a sua revelia. O exemplo típico seria a administração de uma overdose de medicamentos com a intenção de pôr fim à vida do enfermo. Então,
também chamada de morte piedosa ou suicídio assistido. Então, ele refere-se ao profissional, é alguém fazendo a eutanásia. Então, é como se eu, profissional, fosse fazer provocar aquela eutanásia. Já existe a eutanásia passiva ou indireta, que é quando a morte, né, do paciente ocorre, ou porque não se inicia uma ação, ou pela interrupção de medidas, como suspender ou retirar alimentação, hidratação, oxigenação, com o objetivo de diminuir o sofrimento. Por exemplo, a retirada de um equipamento essencial, como um respirador, em um paciente terminal, sem esperanças de vida, né? Então, também refere-se ao profissional. É como se o paciente dependesse do ventilador mecânico para respirar, eu fosse lá e desligasse, né? Ou então a medicação. A eutanásia voluntária é quando a morte é provocada, atendendo-se a uma vontade do paciente. Então, já refere-se ao paciente, não ao profissional. Então, o princípio da autonomia aí é totalmente, na verdade, é aceito. Do ponto de vista ético, é importante diferenciar eutanásia praticada em pessoas que estão sofrendo físico ou psicologicamente, né, e pessoas cuja enfermidade já entrou numa fase terminal, com sinais de comprometimento progressivo de múltiplos órgãos. Então, existem esses dois tipos. Existem pessoas que estão saudáveis, mas que querem morrer, e existem pessoas que não têm mais condições de cura e que também querem, né, morrer, antecipar essa morte. No Brasil, como é que acontece a questão da eutanásia? No Brasil, a eutanásia e o suicídio assistido são totalmente proibidos, embora não conste especificamente no Código Penal. Então, não se pode provocar a eutanásia no Brasil, tá? Ela pode ser enquadrada, na verdade, o profissional, a pessoa pode ser enquadrada no artigo 121, que é o homicídio simples ou qualificado, e o suicídio assistido pode configurar o crime de participação em suicídio, que é previsto no artigo 122 do Código Penal. É proibido. No Brasil, já em outros países, né, desde 1934, o Uruguai tolera a morte assistida, permitindo que a justiça não penalize quem cometa um homicídio piedoso. Apesar disso, a prática não é legalizada e nem é bem vista, né? Na Colômbia, desde 97, segue-se a mesma lógica, e já na Europa é o continente onde mais países permitem o suicídio. Na Bélgica, por exemplo, a prática é legalizada desde 2002 e a eutanásia de crianças é permitida desde que o paciente compreenda o lado irreversível da morte e ambos os pais deem o seu consentimento. Aí você pode pensar que horror, né? Só que existem os casos, né, que a criança, na verdade, nem consciência tem mais. Na Holanda, menores também podem optar pela morte, mas é preciso ter a idade mínima de 12 anos. Nos Estados Unidos, atualmente, 5 estados autorizam a prática, que no caso é Oregon, Washington, Vermont, Montana e Texas. Hoje, provavelmente, já devem ter permitido em mais estados, né? Existem dois tipos, né, de eutanásia ativa, que no caso é muito comum nos estados americanos e outros locais no mundo que tem a morte, aliás, a pena de morte, né, cometido esse tipo de eutanásia, né, na verdade. Então, existe o tipo Tanatron. O Tanatron, a pessoa recebe um acesso venoso, né, puncionado uma veia, aqui vein, né? Ela recebe solução salina, depois, em seguida, recebe um sedativo e em seguida recebe cloreto de potássio e relaxante muscular, uma mistura, né? Então, esse cloreto de potássio, ele vem em altas doses e ele faz com que o coração pare. A pessoa não fica assistindo, acordada, olhando, esperando o coração parar. Ela é sedada primeiro, tá? Então, esse é o tipo Tanatron. No tipo Mercitron é feito, não tem acesso venoso, não tem nenhum remédio, na verdade, né? Na verdade, é feito por máscara de oxigenação e o paciente ou o condenado, né? Ele vai inalar monóxido de carbono, certo? Em altíssimas doses. E aí ele inala e aí tem tipo um clamp, né? Que ele chama Clotherspin. Esse clamp, você clampa a máscara do paciente, abre em altas doses e antes que ele respire esse gás tóxico, ele faz os últimos pedidos, todo aquele ritual que tem na pena de morte. Falamos já da eutanásia, né? Lembrando, gente, que depois dos slides vocês ainda vão ter
a reportagem, tá, para assistir, é de suma importância que vocês assistam, e tem também o artigo, tá. Então, a eutanásia, ela acaba, como é que eu posso dizer, sendo um pouco mais, debatida de forma de dilema ético, né. Esses outros conceitos a gente precisa entender também, certo? Só que o polêmico, mais polêmico mesmo é a eutanásia. O que seria a distanásia, né? Alguém aí já ouviu falar de distanásia? A distanásia, ela é conhecida como a manutenção dos tratamentos invasivos em pacientes sem possibilidade de recuperação, obrigando as pessoas a processos de morte lenta, ansiosa e sofrida. É conhecida como morte lenta, né? E muito sofrida, como já foi dito. É conhecida também como obstinação terapêutica e futilidade médica. Então, o direito de morrer de forma digna diz respeito a uma morte natural, com humanização, sem que haja o prolongamento da vida e do sofrimento, através de instituição de intervenções fúteis ou inúteis que se reporta à distanásia. Então, para a gente entender, a distanásia seria equivalente a, por exemplo, eu sou um paciente que já estou nos meus dias finais, né? Já na minha terminalidade da minha vida. Mas mesmo assim, eu não consigo morrer, porque o tempo todo eu estou tomando, por exemplo, uma medicação que faz com que meu coração bata mais forte, mas a partir do momento que aquela medicação para, eu vou morrer, né? E sendo que eu não vou mais ter cura de forma alguma. Então, isso não me traria a cura, diferente de um tratamento que possa trazer a cura. Então, a distanásia é o prolongamento do sofrimento e da vida sem chance de cura. Então, é como se utilizasse de recursos para que a pessoa vivesse uma vida miserável por mais tempo, né? Atualmente, a distanásia ela é um problema ético que interfere no desejo do paciente e da família, bem como no cotidiano dos profissionais da saúde, ignorando o momento de parar de se intervir no tratamento. Então, muitas vezes a família não quer parar de intervir, né? Imagine aí você com seu familiar, não tem mais chance de cura, mas você não quer, por exemplo, desligar um ventilador mecânico, porque vai meio que perceber o momento da morte daquela pessoa. Só que ela nunca vai melhorar, ela nunca vai para casa, né? Já alguns têm mais consciência, mais entendimento dos conceitos, preferem pedir para desligar ou então preferem montar uma central de oxigênio em casa e levar o paciente para passar seus últimos dias junto com a sua família e ter o seu momento final lá com a então, esse foi o conceito da distanásia, que é a morte lenta, né? É como se fosse a morte fútil, né? Prolongamento da morte. E a ortotanásia, pessoal, né? Então, inclusive, esse conceito é um conceito já bem antigo, que já foi publicado em revistas bioéticas. É o seguinte: tão logo seja definido que o paciente não tem mais chance de salvar, os nossos esforços devem ser dirigidos no sentido de promover e priorizar o seu conforto, diminuir o sofrimento e evitar o prolongamento de sua vida a qualquer custo. Seria, no caso aí, os cuidados paliativos, tá? Então, essa postura ela é muito distante da promoção do óbito, então não é promover a morte, como proposto pela eutanásia, que, à luz dos conhecimentos atuais, não se enquadra nem no princípio da beneficência, nem na não maleficência. Então, a ortotanásia seria a morte digna, né? É a possibilidade de suspensão de meios artificiais para a manutenção da vida quando esta não é mais possível. Desligar os aparelhos fúteis, que não recuperam mais, que só estão causando sofrimento. Tirar os acessos dos pacientes que estão sofrendo infecção de pele, que não vão mais se beneficiar do antibiótico, por exemplo, ou de qualquer outro tipo de soro, de qualquer medicamento. E isso não é um ato ilícito, ou seja, a conduta de desligar equipamentos é lícita se não significar um encurtamento da vida, obedecendo o princípio da não maleficência. Então, entenda, não é eutanásia, é a ortotanásia. É saber quando desligar os aparelhos, saber quando parar de intervir. E é um dilema ético super, ultra, mega difícil da gente tratar nos dias atuais. O paciente ele deve ser atendido de maneira individualizada, sendo auxiliado em suas necessidades físicas, emocionais, espirituais, assim como sua família também, respeitando seu tempo de vida. A família é muito importante, não só para o paciente, mas também
para aproximar os profissionais em busca de um cuidado mais digno, né, então aproxima-se dos profissionais. Quando a gente fala de ortotanásia, seria no caso, a morte correta, né. Já a mistanásia, né, a mistanásia é uma morte como um fato sociopolítico, é como se fosse a pobreza, né, violência, exclusão. Então nós somos um país que temos muita mistanásia, né, e aí tem esse poema, né, "E somos severinos, iguais em tudo na vida, morreremos de morte igual da mesma morte severina", que é a morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. De fraqueza e de doença é que a morte severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida. Então, aí esse poema, né, de João Cabral de Melo Neto, traz um pouco falando sobre a mistanásia, né, que é uma morte sociopolítica, pobreza, violência, exclusão, né, reflexão. É chamada morte miserável, fora e antes da hora, que ocorre quando, por exemplo, uma grande massa de doentes e deficientes não ingressam no sistema de saúde por ser ausente ou precário. No caso, seria a mistanásia passiva. Ou ainda quando o extermínio de pessoas indesejáveis, como ocorreu na Segunda Guerra, nos campos nazis de concentração, também é considerado mistanásia. Doentes crônicos ou terminais que são vítimas de erro médico, como por exemplo um diagnóstico errado, também é considerado mistanásia. Pacientes que são vítimas de má prática por motivos econômicos, científicos ou sociopolíticos. Por exemplo, quando um médico intencionalmente retira um órgão vital de um indivíduo com esperança de vida. Então, também é mistanásia. E o que é que se pode no Brasil e o que é que se não pode? No Brasil, se aceita a distanásia, não há controvérsias. Em nosso direito, não se considera, nesse caso, a conduta médica ilícita nem culpável. O que é a distanásia mesmo? A distanásia é o prolongamento do sofrimento. Aceita-se, infelizmente. Mas o que, que a equipe pode fazer? Né? Conversar, chegar num acordo, ou não, e logicamente com a família, né? Não se, não se, não se tem mais possibilidade de cura. Que tal se a gente, né, começasse a retirar esses recursos que na verdade estão prolongando o sofrimento, deixar descansar? Lógico, nem todo mundo tem essa consciência, né? Mas no Brasil aceita-se. Então não é crime manter a pessoa em mais tempo no ventilador do que precisa, mais tempo no antibiótico do que precisa. Isso é má prática, na verdade, né? Admite-se sob condições a ortotanásia. Então, julga-se a conduta médica lícita no ponto de vista jurídico quando não significa a redução do período natural de vida do paciente, nem caracteriza abandono do incapaz. Então, a ortotanásia é como se fosse a morte digna, né? Então, admite-se, né, sob condições, se retire o ventilador, se retire a medicação, se retire a nutrição, contanto que essas pessoas, contanto que essa retirada não se caracterize em eutanásia, né, e nem caracterize abandono de incapaz. E rejeita-se categoricamente a eutanásia como conduta típica, ilícita, culpável, caracteriza homicídio sendo indiferente, né, que o paciente com ela concorde ou mesmo por ela implore. Então, mesmo o paciente implorando, nós não podemos fazer. E aí surgiram vários atos pela morte digna, né? Por exemplo, aqui nessa notícia, né, o cientista Davi Goodall, de 104 anos, morre na Suíça após o suicídio assistido. A Suíça é um dos países que permite, né, que inclusive tem clínicas de suicídio assistido. O ato pela morte digna também traz, no caso, jovens, né, que optam por morrer dignamente. Eles dizem que muitas vezes 6 em cada 10 cidadãos não se prepararam para a aposentadoria, sendo que isso não é motivo, né, para a morte, né, para a eutanásia. Lógico, é uma vida miserável, mas todo momento é momento para começar. Uma sociedade altamente consumista, imediatista, né, não consegue agora, quer morrer. Ausência no conceito de valor da vida, né, então, muitos jovens culpam, né, a falta de estímulo familiar para guardar dinheiro, né, teve agora o debate da reforma da Previdência, muitos brasileiros, né, queriam garantir uma velhice tranquila, e vários não se preparam para a aposentadoria, e isso é uma realidade inclusive nossa, que nós precisamos nos aposentar dignamente, ou seja, será que vamos conseguir com a Previdência? Que tal não esperar pela Previdência? Que tal cada um se preparar financeiramente desde já, nem que seja com um pouquinho, né, fazer ali o seu pezinho de então médico então aqui tem uma notícia também, né, que fala sobre isso. Médicos revelam que a eutanásia é prática habitual em UTIs no país.
Então isso daí foi inclusive uma denúncia, né, que surgiu, que culminou com prisões e várias outras acusações com relação à eutanásia, né. Então, apesar de ilegal, a eutanásia, né, esses médicos disseram que seria um ato frequente e muitas vezes pouco discutido nos hospitais brasileiros, nas UTIs. Isso, gente, nós não podemos dizer que é uma verdade, ok? Porque isso é muito grave. Aqui são algumas referências, né, de hoje, da aulinha. E aqui nós temos uma passagem de Cicely Saunders, né, que diz o seguinte: que ao cuidar de você no momento final da vida, quero que você sinta que me importo pelo fato de você ser você, que me importo até o último momento da sua vida, e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, não somente para ajudá-la a morrer em paz, mas também para você viver até de sua morte. Então eu gosto muito dessa reflexão, é uma reflexão inclusive bem emocionante, quando a gente lida com pessoas, com... E aí, gente, esses filmes que eu já falei, inclusive em aulas passadas, né, sobre eles casam perfeitamente com o tema de hoje, que é o filme Menina de Ouro, né, que é um filme que ganhou Oscar também, ganhou 4, né. São filmes que muitas pessoas já assistiram e que vale muito a pena, né, porque debate isso sobre a eutanásia. Esse filme aqui também ele é bem bacana, muito marcante, que é Mar Adentro o nome, né. Então é um filme espetacular, se eu não me engano ele é um filme italiano, que ele fala também de um paciente que, teve lesão da cervical, essa daqui também foi lesão da cervical, e que escolheu, né, pela eutanásia, optou pela... E esse filme aqui também foi indicado a 4 Oscar, ganhou 2 Globos de Ouro, que é o Escafandro e a Borboleta, que é a síndrome do encarceramento. Também é um filme que trata sobre esse tema de hoje. Então, a nossa atividade dessa aula de hoje são alguns debates, né? Então, vou jogar aqui algumas questões, vou criar um fórum e eu espero a participação de todos. Vocês podem tanto responder as minhas perguntas, quanto responder a pergunta e o debate do colega imediatamente acima de você, que respondeu primeiro, certo? Então, essas perguntas vão ser lançadas e vocês vão responder. A legalização da eutanásia é a observância do respeito pela autonomia da pessoa? A pessoa pode rejeitar terapias e tratamentos ou está obrigada a seguir as orientações médicas quando em risco de morte? Devemos respeitar a vontade da pessoa numa decisão tão fundamental da eutanásia? Com a legalização da eutanásia, não se pretende apenas eliminar situações de sofrimento intolerável? Isso não é uma questão de dignidade? Afinal, a medicina está voltada para a proteção da vida humana ou para a proteção da pessoa humana? A vida humana é uma coisa, a pessoa humana é... Que riscos estão em jogos aí na legalização da... A legalização da eutanásia é a observância do respeito pela autonomia